Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A desobediência, ela é aquela que aparta o homem do Senhor eternamente, assim como abrevia os dias, porque a palavra diz que há uma briga constante. O Espírito do Senhor é quem convence o homem e a mulher dos seus maus caminhos. Deus criou macho e fêmea, o que passar disso é procedência maligna. E assim há uma briga constante. O Espírito do Senhor comunicando ao pneuma, o fôlego de vida, da desobediência, procurando endireitar aquilo que ele mesmo fez torto, aonde a palavra diz que ele arrependeu de haver ter feito o homem, assim como também ele não desistiu porque ele é aquele que sabia que através do Filho amado poderia, assim como pode, endireitar aquilo que ele fez torto, aqueles que queiram se arrepender e consertar-se diante do Senhor. Mas a palavra diz que nem todos são de fé, assim como diz que quando o Senhor vier encontrará fé sobre a face da terra, mas também nos ensina que bem-aventurados sois aqueles que, quando o seu Senhor vier, os apanhar fazendo não a própria vontade, mas a vontade do Senhor. Aqueles que renunciam às vontades segundo a carne, segundo a vontade humana, e antes dão lugar para o Espírito. Onde há o Espírito, há a liberdade, e esta liberdade é para que, através da verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade jamais tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Utilizamos aquilo que é meramente para edificação, tanto individual como mutualmente, uma vez que estando interligados uns aos outros, a responsabilidade daqueles que não falam por si, mas unânimes por aquele que é a nossa mentalidade e um coração santificando e purificando enquanto há tempo, assim como os rins, que é o caráter do que não tem que se envergonhar, mas antes perseverando na benevolência do nosso Senhor. Jamais se busca, assim como ele não buscou, segundo o padrão deste mundo, buscar honra dos meros mortais, mas antes dando lugar para aquele que é digno de toda honra e de toda glória, assim sendo um bom testemunho e verdadeiro, a fim de que o seu nome seja glorificado, assim como calando a ignorância dos insensatos e zombadores, e para aqueles que atentam ao testemunho verdadeiro produzido pela condução do Espírito Santo, vem até Cristo pelo bom testemunho, uma vez que tem um encontro com Ele, passa a ser seu imitador, assim como nós somos. A palavra diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para aqueles que compreendem é como também salvação, é como aquilo que o mundo não pode o receber, mas aqueles que creem e estavam no mundo o recebem e agora estão sobre a sua misericórdia e benignidade, aonde outrora estava sobre a ira e indignação que durou um momento. Mas para o mundo não veio trazer paz, veio trazer espada, veio trazer divisão,
veio trazer a sua ira e indignação. Nós não somos daqueles que anunciam, daqueles que dizem que Deus é amor e não anuncia o outro conceito, que assim ele também é justiça, e determinou para que o Filho amado julgue, traga juízo sobre toda a carne. E o que vai depender do juízo de cada um é justamente a sua própria conduta. Aqueles que o rejeitam sempre estão desviados do alvo e objetivo, porque entendimento de próprios olhos ninguém se alcança. Mas aqueles que estão no propósito do qual o Senhor nos designou, que é todo ser que respire, louva e bendiga o Senhor, são aqueles que, além de alcançar a devida obediência ao seu Espírito, ainda que se tropece em algum ponto, somos cumpridores por meio daquele que nos justifica. Ele sim é o elo da perfeição. Temos também a incumbência de aborrecer todo o mal, aborrecer todas as obras malignas, assim como aborrecer e não louvar jamais as atitudes ímpios, mas antes condenando constantemente aqueles que têm o dom de justiça e aqueles que na verdade não compreendem, porque nem todos alcançam o exercício como que adultos, e o dom de justiça é somente para aqueles que alcançam o exercício como que adultos de um alimento sólido. Aqueles que mantêm sempre no leite puro espiritual estão na inconstância e acabam caindo na mesma condenação daquele que qual o Senhor já trouxe juízo, e a palavra diz que ele fica ao derredor procurando a quem possa o tragar, e muitos são aqueles que retrocedem, e a palavra diz que seu estado se torna pior do que o primeiro, porque aqueles espíritos que foram retirados dali e ficaram a vaguear, voltam com outros 7 piores, com outros 7, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, aonde justamente por retroceder e devido a essa desobediência, os seus dias lhes são enfadados, assim como na verdade a palavra diz que o Senhor é aquele que desiste destes que seguem obstinados à sua desobediência, orgulhosos, presunçosos, arrogantes, aqueles que declaram a sua própria benignidade, se julgam uma geração limpa e não lava da sua imundícia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.